Deus ele age em favor dos seus. Quando Deus quer agir, existe algum limite para Deus? Fica com a gente e, como diria Digsol, que comecem os jogos. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Fábio Andrade e hoje estamos em mais um episódio do DDUC Express. Hoje nós vamos falar sobre o tema quando Deus quer agir. E aí eu pergunto, quando Deus quer agir, existe algum limite? Existe alguma coisa que ele pode ou que ele não pode fazer? Eu vou narrar aqui 6 pontos rapidamente com você, para você ver de dentro das Sagradas Escrituras a forma como Deus age, como ele se comunica, como ele se manifesta. Quando Deus quer agir, ele abre o caminho até no meio do mar. Lá em Êxodo capítulo 14, do verso 15 em diante, os israelitas estavam fugindo do Egito. Os israelitas eles eram conhecidos como rapirus, cheios de pó, era um termo pejorativo. Então, quando eles chegam no impasse, chegam diante do Mar Vermelho, e aí eles olham de um lado montanhas, atrás Faraó e na frente o mar. E aí, o que fazer? O que fazer, né? E aí chega aquele momento. Moisés ele vai diante de Deus e diz: Deus, e agora? O que a gente faz? Aí Deus diz assim: Moisés, por que você pergunta para mim? Abre o mar, meu filho. Vai, garoto. Vai que é tua, moleque. E aí Moisés toca com seu cajado no Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abre. Quando Deus quer agir, Deus ele abre caminho até no meio do mar. Ele abre o mar. A Bíblia diz que o povo passou a pés enxutos. O segundo ponto, quando Deus quer agir, Deus ele usa até a jumenta para falar. Se Deus usou uma jumenta, por que ele não pode usar a mim, não pode usar você? Lá em Números capítulo 22, no verso 28, mostra a história de Balaão. Era um profeta de Deus que estava sendo chamado para profetizar ali contra o povo de Israel. Ele tinha uma relação com Deus, ele tinha um contato com Deus. Então, Números 22, 28. E aí ele é contratado, tem um rei que quer contratá-lo para que ele amaldiçoe Israel. Então ele quer receber a grana, quer amaldiçoar Israel, só que Deus diz: Balaão, não é para amaldiçoar o povo. Mas Balaão, ele insiste, vai dando aí: não, eu vou fazer. E teve um momento que Balaão estava indo no caminho para esse processo, e aí aparece um anjo do Senhor que era para ferir Balaão. Só que Balaão não vê o anjo, quem vê é a jumenta. Então a jumenta tinha mais visão que o profeta. É verdade. Olha essa loucura, né? Então a jumenta sempre se esquivando do caminho do anjo e Balaão espancou ela. Nesse texto que eu citei, Deus abre a boca da jumenta e a jumenta fala para Balaão: Balaão, eu te sirvo há tanto tempo, quantas vezes eu fiz isso? Você me espancou 3 vezes. Aí a jumenta mostra para dar a visão espiritual para o profeta e mostra: olha, tem um anjo aí que quer tua cabeça, Balaão. Então a jumenta foi o profeta e o profeta foi a jumenta. Então quando Deus quer agir, Deus ele abre até a boca de um animal, Deus abre até a boca de um jumento. Deus não tem limite para falar com o seu povo. O ponto 3, a gente vai tratar lá de 2 Reis, capítulo 20, verso 11, a história do rei Ezequias. Um rei que, de repente, chega a Isaías com ele e diz assim: olha, rei, assim diz o Senhor, ajeita a tua casa porque tu vais morrer. Então, a Bíblia diz que Ezequias se vira para a parede e começa a chorar, dizendo: Deus, me dá mais tempo de vida e tal. E aí, quando Isaías estava no pátio do templo, Deus diz assim: Isaías, volta e diz para o rei que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Na minha opinião pessoal, Ezequias devia ter morrido ali, que ele fez uma desgraça lá na frente. Você pode continuar lendo o texto. Mas aí, Isaías chega com Ezequias e diz assim: olha, Deus te acrescentou mais 15 anos de vida. E Deus vai te dar um sinal. O relógio de Acaz vai adiantar 15 graus. O que era o relógio de Acaz? Era como se fosse uma escada. As pessoas na antiguidade, elas não tinham relógio. Então elas definiam os horários do dia pelo relógio de Acaz, por essa escada. Era a sombra do sol que ia ficando sobre a escada. Quanto mais a sombra do sol adiantava, mais o dia estava tarde. E aí Ezequias diz assim: bom, adiantar a sombra é fácil, que a sombra volte. Ezequias ainda era chato, ainda pediu que a sombra voltasse. Aí Deus diz: tudo bem. E Deus fez a sombra na escada retroceder 15 graus. Então Deus ele fez o tempo voltar.
Ponto 4. Na batalha contra os amorreus, Josué com o povo estava enfrentando e estava vencendo. Só que já estava escurecendo, então se escurecesse, os amorreus iam fugir. Aí Josué vira para o sol e diz: Sol, detenha-te, sol, para onde está. Você vê lá isso em Josué capítulo 10, verso 12. O tempo parou, não bastava Deus fazer o tempo voltar, e lá não tinha reino quântico e nem era o Flash. Deus é mais poderoso que esses caras tudinho. Então o tempo voltou e aqui Deus fez o tempo parar. Isso para atender o seu povo. No ponto 5, a gente vê lá em 1 Reis, capítulo 17, no verso 4. Elias vira e diz assim: olha, não vai chover em Israel. O mais interessante é que ele não diz segundo a palavra do Senhor, ele diz segundo a minha palavra. E aí Israel fica sem chover. O interessante é que Deus manda Elias se refugiar em um ribeiro. E o mais interessante, olha, Deus manda os corvos alimentarem Elias. Não era Eliseu, desculpa, era Elias. Olha só, Elias foi alimentado por corvos. É a mesma coisa de você mandar um ladrão depositar dinheiro no banco. E isso só Deus faz. Deus mandou os corvos alimentarem o profeta. O ponto 6 foi Daniel, Daniel capítulo 6, verso 16. Daniel é lançado na cova dos leões famintos. E quando Daniel entra na cova dos leões, os leões não matam Daniel, não fazem nada com Daniel. Ou seja, Deus decretou jejum na cova dos leões. Para finalizar esta mensagem de hoje, eu quero dizer que quando Deus quer agir, não existe limite. Não adianta o homem tentar impedir, não adianta ninguém tentar impedir. Quando Deus quer agir, ele para o sol, ele muda o horário, Deus ele abre caminho no meio do mar, Deus faz a jumenta falar, Deus faz os leões ficarem em jejum. Quando Deus quer agir, não tem limites. Então, nós não devemos tentar ajudar a Deus. Vamos deixar tudo nas mãos de Deus. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu DDUC Express. Se você gostou, dê um like. Se você não gostou, dê um unlike. Mas, se possível, compartilhe esse vídeo que ele possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Muito obrigado. Até domingo que vem. Valeu!